A graça e a paz de Jesus Cristo. Desejo a você um ótimo feriado de 1º de maio. Nós vamos recomeçar a leitura de Provérbios nesse mês de maio. Você que é inscrito no canal Palavra da Vida sabe que todos os meses nós realizamos a leitura de Provérbios. E nós só não fizemos Provérbios em abril porque o Espírito Santo nos disse que era o mês da Páscoa e ele queria que nós meditássemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 até o capítulo 24, e nós terminamos o mês de abril. Quem acompanha o canal também pôde ver, lendo Efésios, no capítulo 1 até o capítulo 6, que terminamos ontem. Se você quer saber sobre o mistério de Deus e quer entender batalha espiritual, entre na playlist Efésios Abril de 2025, que nós colocamos ali, e você vai ter acesso aos vídeos de Efésios. E por que essa mensagem aqui na tela antes de ler Provérbios capítulo 1? Porque essa frase aqui, ela reflete a importância de Provérbios. Veja o que diz a frase aqui na tela. Daqui 5 anos, você estará bem próximo de ser a mesma pessoa que é hoje, exceto por duas coisas: os livros que ler e as pessoas de quem se aproximar. Então, se essa frase ela fala muita verdade. Se nós ficarmos parados, sem ler e sem conhecer pessoas diferentes, sem selecionar e fazer uma reavaliação das pessoas que estão à nossa volta, nós vamos continuar exatamente onde estamos. E o livro de Provérbios, se você ler ele todos os meses durante 2 anos consecutivos, você toma decisões mais sábias. E se você fizer isso por 5 anos, lendo Provérbios mensalmente e aplicando na sua vida, você ficará com certeza mais próspero do que você está hoje. Então, a leitura de Provérbios constante e a reavaliação daquilo que você faz a partir de Provérbios vai fazer diferença na sua vida. Dito isso, vamos começar Provérbios 1. Nós vamos ler Provérbios 1 nesse mês de maio de 2025, com base na versão NTLH. NTLH significa Nova Tradução na Linguagem de Hoje. E eu faço um convite a você, desde já, que tem dificuldades em ler Provérbios, para que você leia a Bíblia, não só Provérbios, mas a Bíblia também, na versão NTLH. Quando você procurar no Google ou quando você for escolher uma Bíblia para uso pessoal, uma Bíblia física, procure a Bíblia NTLH se você tem tido dificuldades na leitura e no estudo da Bíblia, porque essa versão é uma versão que foi criada para a linguagem de hoje, como o próprio nome diz, né? É a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NTLH. Isso vai permitir que você conheça as histórias da Bíblia. Mais importante do que você perceber a Bíblia como um livro difícil é que você entenda o que a Bíblia diz. A Bíblia é um livro que tem a palavra de Deus revelada para nós. E é muito importante ler ela e entender o que ela está falando. Porque mais importante do que apenas ler a Bíblia é você assimilar, aprender o que ela tem para nos ensinar, porque é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Então não fique preso com leituras de versões que são mais difíceis. Pegue essa Bíblia da NTLH e quando você começar a ler, você vai perceber que você vai entender o texto com mais facilidade.
Vai ser a primeira vez que eu vou fazer aqui a leitura com base nessa versão, mas o propósito é justamente ler de tal maneira que a comunicação de provérbios alcance mais pessoas, para que mais pessoas entendam provérbios, porque as pessoas sempre falam assim, é muito difícil de ler provérbios, mas nessa versão você vai perceber, é muito mais fácil. Então vamos ler aqui, Provérbios capítulo 1, eu estou usando aqui a Bíblia Online, o site Bíblia Online, e na Bíblia Online eles colocam alguns títulos em Provérbios. Então aqui nós já vemos na tela, eles colocaram aqui um primeiro título, o valor dos provérbios. E o versículo 1 nos diz assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Nesse primeiro versículo, nós tomamos conhecimento do autor de Provérbios. O autor de Provérbios é Salomão. Ele era filho de Davi e ele era rei de Israel. Quando Salomão escreveu Provérbios, ele estava como rei de Israel. Agora no versículo 2, estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. No versículo 2 até o versículo 6, Salomão apresenta para nós os objetivos de Provérbios. Ele mostra para nós a razão pela qual ele escreveu Provérbios. Então ele coloca aqui no versículo 2: Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. 3. Eles nos ensinam a vivermos de uma maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Veja que Salomão fala no versículo 3 que ele escreveu provérbios para nos ensinar a vivermos de maneira inteligente. Eu diria para vivermos de uma maneira mais inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Versículo 4. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Se você é pai, se você é mãe e você tem filhos, veja que o versículo 4 fala que se você ler Provérbios, Provérbios pode tornar uma pessoa sem experiência sábia e pode ensinar os moços a serem ajuizados. Então, uma recomendação, uma tarefa de casa. Dê uma Bíblia de presente para o seu filho, dê nessa versão, na NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje, e diga, vamos começar a ler Provérbios. Se você tem tempo de separar um período para ler Provérbios, faça a leitura de Provérbios com o seu filho, com a sua filha. Você que é mãe, você que é pai, você que é avô, que é avó, que é tio, que é tia, faça um convite para realizar a leitura de Provérbios junto com o seu filho, com o seu adolescente, a sua adolescente, para a meditação. Casais jovens, casais também de muitos anos, podem estabelecer esse propósito de lerem juntos o livro de Provérbios. Isso vai fazer a diferença no casamento de vocês. Versículo 5. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos. Então, mesmo que você já tenha lido muitas vezes provérbios, mesmo que você esteja indo bem, você pode ir ainda melhor. Lendo provérbios. Versículo 6, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Versículo 7, para ser sábio, é preciso temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Então, esse versículo 7 é o versículo-chave da leitura de hoje. A dica é, para você ser sábio, você deve primeiro temer a Deus. E temer
significa duas coisas no dicionário: ter muito respeito ou ter medo. E o sentido aqui é de ter muito respeito. Para ser sábio é preciso primeiro ter bastante respeito a Deus, que é o Senhor. Mas os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Agora, a segunda parte de Provérbios aqui na Bíblia Online, eles colocam esse título: Conselhos para os moços. Versículo 8: Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Versículo 9: Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Versículo 10: Filho, se os homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Versículo 11: Eles poderão dizer: Venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. 12: Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. 13: Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. 14: Venha com a gente, que nós repartiremos o que roubarmos. Versículo 15: Filho, não ande com gente dessa laia, fique longe deles. 16: Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. 17: Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. 18: No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. 19: O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto: acaba sendo morto. Então aqui nós temos alguns conselhos para os moços, do versículo 8 até o versículo 19. Não aceite más companhias. As más companhias dirão a você, os conselhos são: primeiro conselho, que você obedeça ao seu pai e à sua mãe, escute os conselhos deles, e o segundo conselho é que você fuja daqueles que praticam o mal. Mas o meu pai e a minha mãe são pessoas que estão envolvidas com coisas erradas, eu devo obedecê-los? Nesse caso, você não deve obedecê-los. Você deve obedecer o que a Bíblia diz em primeiro lugar. Porque o versículo 7 fala assim: Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Ou seja, você deve considerar a Deus em primeiro lugar, porque Ele é que é o Senhor de todo. Ele é o Senhor do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, e se eles estão envolvidos com coisas ilícitas, você deve ser aquele que é o primeiro a orientar o seu pai e a sua mãe a fazer a coisa certa. Mas você, que sabe que o seu pai e a sua mãe são bons pais que andam no caminho certo, escute quando eles derem conselhos e recomendações a você, porque essas recomendações são boas. Agora, o versículo 20 em diante fala sobre o aviso da sabedoria. O aviso da sabedoria, nós vamos ler aqui, é que a sabedoria está em todos os lugares. Todos nós, mesmo com aquele que está na pior biqueira, no meio do pior lugar, sempre encontra alguém que fala: deixa de seguir esse caminho e vem para o caminho da sabedoria. E cabe a cada um seguir o caminho da sabedoria. O aviso da sabedoria, nós vamos ler aqui, é o seguinte: quando você receber a visita de alguém que diz a você para fazer a coisa correta e te dá um bom conselho, escute para que você não caia numa situação ruim. Se você não escutar, você com certeza vai cair em uma situação ruim e quando você cair nela, você vai ficar preso nela, porque Deus não vai tirar você de lá. Ele vai deixar você cair e pagar todas as consequências até a última gota, porque você escolheu ficar ali. Vamos ver isso aqui, ó, o aviso da sabedoria.
Versículo 20: escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças. Versículo 21: nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne, ela está gritando alto, assim. Versículo 22: gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? 23. Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Versículo 24. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Versículo 25. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Versículo 26. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei, e quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Versículo 27. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. 28. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, essa sabedoria está em letra maiúscula porque ela representa Deus. Deus é a sabedoria, ele tem a sabedoria. Então eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. 29. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. 30. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. 31. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. 32. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria, e os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Versículo 33. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Então nós vemos aqui que o aviso da sabedoria é justamente esse. Então, Provérbios 1 tem esses 3 avisos. O primeiro aviso é o valor de ler Provérbios. Quando você lê Provérbios, mesmo que você seja inexperiente, mesmo que você não saiba que decisões tomar na vida, quando você lê e medita em Provérbios, você se torna mais sábio. Os conselhos que estão em Provérbios revelam caminhos e trazem direcionamento. A segunda parte fala sobre o conselho para os moços. Obedeçam os pais porque eles são as pessoas que mais desejam o nosso bem. Mas, se eles estiverem no caminho errado, fica um alerta. Você deve não desobedecê-los, porque o versículo 7 é a chave. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Então, honrar a Deus vem antes de tudo, porque Ele é o Senhor. Mas os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Depois disso, você deve escolher os seus amigos. Preste atenção nos amigos que convidam para coisas erradas e fuja. E por último, preste atenção para o aviso da sabedoria. Em todos os lugares em que as pessoas se reúnem, existe sempre alguém que Deus coloca no nosso caminho. Seja nas praças, seja nas ruas, seja, como eu falei antes, numa biqueira, no pior lugar que for do mundo, sempre você vai ver alguém com uma Bíblia falando do reino de Deus e dizendo qual é o caminho certo. E mesmo que você não encontre alguém com uma Bíblia, você vai encontrar pessoas próximas a você fazendo a coisa correta. E no fundo, todos nós temos uma centelha divina, que é o Espírito Santo falando para nós quando estamos certos e errados. Você sabe quando você está fazendo uma coisa errada. Então fuja do caminho do erro,
Porque se você decidir entrar no caminho do erro, a sabedoria vai rir de você. Em outras palavras, Deus vai deixar você pagar até a última gota as consequências das suas decisões. Então, hoje é um dia de você tomar uma decisão. Você quer ser a mesma pessoa daqui a 5 anos, como nós lemos no começo desse vídeo? Ou você quer ser uma pessoa mais próspera, mais sábia, mais inteligente, resolvendo seus problemas com mais sabedoria e podendo ajudar as outras pessoas com bons conselhos e boas recomendações? Você escolhe qual é a sua vida. Que nesse mês de maio você possa escolher mais uma vez decidir por caminhos bons e corretos. E se você está no caminho errado, agora é tempo de ter sabedoria. É tempo de colher as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Vamos encerrar o vídeo lendo mais uma vez o versículo 7 aqui no topo. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Fica aí para você decidir se você quer ser sábio ou se você prefere o caminho da tolice. Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração para esse mês. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nos concedeu mais uma oportunidade de começar a leitura de Provérbios, que é a revelação da sabedoria. Eu louvo o teu nome por esse feriado de 1º de maio e peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está assistindo esse vídeo, derramando sobre ela sabedoria, unção e o teu Espírito Santo, que ilumina os nossos pensamentos para fazermos as coisas que agradam ao Senhor e que nos trazem realização, felicidade, alegria, prosperidade, saúde e bênçãos. E que o Senhor esteja sobre a nossa família durante esse mês de maio e que o Senhor esteja conosco ao longo desse ano, mudando a nossa vida, os nossos caminhos para corrigi-los na tua direção, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqueles que ainda não andam no seu caminho, que recebam a salvação, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente, um excelente feriado e um excelente mês de maio. Fica o convite para que você acompanhe a leitura de Provérbios durante esse mês. Deus abençoe, hoje e sempre, com a graça e a paz de Jesus. Amém.